Essa é da minha conta. Assim como pode acontecer exatamente nessa existência. Quem coisas, uma delas é essa, né? Do compromisso de Deus com o espírito e não com o corpo. eu vi um vídeo essa semana, até mandei no grupo assim, eu não sei o que é a mulher dele, eu acho que eu nunca vejo o vídeo dela, e ela fala uma coisa super interessante. Quantos euros tem dentro de mim pelas desencarnações? Né? Então é isso, às vezes deixa a gente meio confuso. Quantas vezes eu vi mulher, eu vi homem, eu vi rico, eu vi pobre, eu vi, entendeu? Então tem momentos que isso chega a ser uma alucinação, porque tem coisa que ele fala, eu já vivi isso, mas isso é coisa da minha cabeça. Mas às vezes é revivendo no passado, que às vezes até foi muito perto, ou às vezes muito distante. E quantas reencarnações eu tive? Quantos erros que eu já vivi? Sim. Né? Então, a convivência tem hora que às vezes é difícil da gente fazer uma hora que precisava perguntar se tem uma calma. É porque às vezes você está dentro daquela estratégia, daquelas encarnações. E eu achei interessante porque é uma realidade. E assim, é aquilo que a gente está discutindo aqui, né? A solicitude de Deus vai nos alcançar com o único objetivo de nos fazer progredir. Então, o Gino deu exemplo ali. Já nasceu homem, já nasceu mulher, já nasceu pobre, já nasceu rico. Em muitas situações, às vezes nós nascemos com algum problema de saúde grave, noutros nós experimentamos uma saúde, né, extremamente boa. E tudo isso fez parte de quê? De uma grande estratégia de Deus para nos fazer evoluir. Aquilo que for melhor para nós, gente, aí é uma das coisas que a gente tem que compreender. Porque aí a visão do egoísta é assim, olha, eu sou espírita, eu conheço as coisas, eu não posso sofrer mais, porque agora eu estou blindado. Você acha que não vai continuar acontecendo as coisas que tinha que acontecer? Vai, porque agora mais do que nunca, você precisa ser testado naquilo que você foi alertado, naquilo que você foi dado conhecer. Então, é ilusão pura a gente achar que vai deixar de sofrer. O que muitas religiões terrenas, nesse exato momento, prometem para os seus fiéis. Vem para cá que aqui você não sofre. E aí vem a velha frase lá do Raul Teixeira, né, que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Né, porque a realidade, às vezes, descortinada não é aquela que a gente queria. E, de novo, né, o imediatismo das soluções que a gente demanda faz com que muitos, né, de nós sejamos atraídos por outras religiões. Eu não estou criticando nenhum. Quando você está acostumado a fazer, você vai fazer um vestibular de medicina, né? Aí você vai tentando. Aqueles melhores vão passando. Sim. Exatamente, é o que o Gino falou ali. É isso aí. Você não vai deixar de ser, digamos assim, um concorrente do vestibular porque você não conseguiu passar no primeiro. Deus vai te dar outra chance. Aí, qual que é a chance de Deus?
exemplifique naqueles que passaram ali, quando você não passou, para você passar também. Ou seja, saiba o que eles aprenderam, e aí você vai ter condições. Isso, porque para saber não é difícil. Por isso que a escola afugenta, né? Porque para aprender, gente, tem que ter muita vontade. Né? A vida é um belo cursinho. Exatamente, Gilberto, a vida é isso. É um curso intensivo e assim, qual que é a matéria que a gente mais toma bomba? Chama Aprender a Amar. Essa aí a gente repete sem parar. E é a única que Deus queria que a gente aprendesse, né? Porque você não precisa saber mais nada. Se você souber amar, você já está dentro da lei de Deus na plenitude. E é a que mais a gente não aprende, né? Basta que alguém venha aqui agora e pise no meu calo que eu vou reagir de uma outra forma, diferente de tudo que eu aprendi. Então, é o vestibular, né? Tomei bomba de novo. Então agora você vai repetir até você conseguir. Enquanto isso, você fica no cursinho, né? Você fica ali treinando. Então, essa analogia que nós fizemos aqui, ela é bastante boa, porque permite a gente entender o que a gente está fazendo aqui, principalmente o que a gente pode fazer para ir mais rápido, né, tendo por base que o nosso objetivo é progredir, é evoluir. E evoluir significa, nesse caso aqui, andar em comunhão com as leis de Deus, em uma palavra, aprender a amar, né, que é a dificuldade que a gente mais tem. Bom, então, com isso, com esse preâmbulo que a gente fez aqui, a gente volta para o ponto que a gente tinha parado, e eu vou tentar avançar com vocês, o que não significa dizer que eu estou com pressa, não estou, eu queria que todo mundo compreendesse isso. O nosso objetivo, Kardec resumiu lá naquele primeiro slide, né? Naquela primeira imagem, que está dito que é para a gente compreender exatamente que o tempo e o espaço eles são infinitos. Algo difícil, porque, como eu disse, a gente está acostumado a ter espaço limitado e tempo também limitado. Mas vamos ver como é que ele construiu isso para a gente, né, sair daqui com o aprendizado que ele propôs. Tudo isso que eu trouxe ali, buraco negro, as galáxias, a teia cósmica, a quantidade de estrelas, isso serviu para a gente ter um parâmetro do quão pequeno é, apesar da gente achar que é grande, né, o céu que a gente olha aí é um pequenininho, né, pedaço daquilo que existe no universo. Então, com base nisso, vamos ali. O tempo, aí nós estamos definindo o que é o tempo. O tempo é a sucessão das coisas. Ele está ligado à eternidade da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Aí, então agora ele vai fazer um exercício interessante. Suponhamos-nos na origem de nosso mundo. Então nós vamos pensar assim, a Terra nasceu agora. Antes da Terra já existiu o tempo? Já existiu o tempo. O que nasceu agora foi o nosso tempo. Então, dessa forma, a gente vai conseguindo entender que cada observador, cada objeto, cada planeta, cada referencial tem um tempo diferente. Vocês concordam? É a mesma coisa quando nasce um planeta novo. Antes dele nascer, não contava o tempo? O tempo já estava existindo. Mas ele nasceu, agora precisa contar o tempo dele. É isso que é o exercício que ele vai fazer aqui. Nessa época, o tempo ainda não havia saído, né, desse planeta aí, do misterioso berço da natureza, e ninguém poderia dizer em que época nos encontrávamos, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Então nasceu um planeta agora, a Terra. Não tinha como contar o tempo antes do nascimento dela, do ponto de vista daqueles que aqui vão estar. Então é isso que ele está dizendo. Então não existia tempo para a Terra. Mas ela nasceu, olha lá, mas silêncio. A primeira hora de uma Terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move no espaço e então existe tarde e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível. Ou seja, você desconsidera a Terra, o que tem lá de tempo? A eternidade. Por quê? Como a gente viu, e por isso Kardec começou a estudar pela divindade, ele vai falar, Deus é eterno, infinito, ou seja, ele sempre existiu. E se ele sempre existiu, tudo aquilo que ele criou também, né? Aí alguém vai dizer assim, não, mas está errado. Né? Pela nossa teoria aceita atualmente, a teoria do Big Bang, até o universo que a gente conhece foi criado há 13,8 bilhões de anos atrás. Sim, é uma verdade. E o que Deus ficou fazendo até essa data? Aí os cientistas começaram a descobrir que podem existir outros universos, não apenas o nosso.
Então o nosso foi criado aí há 13,8 bilhões de anos atrás por conta de um cálculo que é feito de radiação de fundo cósmico que mostra o momento exato em que deu a grande explosão e tudo iniciou. Então 13,8 bilhões de anos é o ponto de partida do universo que nós conhecemos. Agora a ciência está começando a admitir a possibilidade dos chamados multiversos, universos paralelos ao nosso, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que não é porque um planeta surgiu agora que nasceu o tempo agora. O tempo sempre existiu, né? E que tempo que é esse? A eternidade. Então, vejam o exercício que Kardec está fazendo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, gente, levanta a mão. Fala, não entendi esse negócio aí. E a gente para e vai tentar dar um outro exemplo aí para melhorar. Agora vamos lá. Nasceu a Terra, né? Então começou a contar o tempo. Transportemos-nos agora ao último dia desse mundo, ou seja, isso aqui já é uma realidade, né? A Eliette falou assim, mas então a Terra vai acabar, né? A gente vai acabar, a Terra vai acabar, né? Não vai ser hoje, nem amanhã, mas vai acabar em um determinado momento, por conta daquele ciclo que as estrelas possuem, né? E até o Sol implodir, ainda tem um tempo aí. Mas o que acontece? Chegou o último dia da Terra, e agora, o tempo vai acabar? O que vai acabar é o tempo dela, né? Assim como tem o tempo de Júpiter, tem o tempo de outros locais fora da nossa galáxia, que são contados de outras formas. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Aquilo que a gente convencionou chamar de tempo é algo que serve para o nosso propósito. Agora, do ponto de vista macro, aquilo que já existia antes, aquilo que Deus fez de outras formas aí, o tempo sempre existiu. E é isso que é digamos assim, o exercício que a gente está fazendo aqui, de tentar compreender a eternidade. Então, chegou a última hora da Terra, né? A hora em que, curvada sob o peso da velhice, a Terra será apagada do livro da vida para não mais reaparecer. Então, a sucessão dos acontecimentos termina. Terminou a sucessão dos acontecimentos, fechou o tempo daquele tempo que a gente conhecia, né? Os movimentos terrestres que medeiam o tempo se interrompem e o tempo para de existir. Que tempo que parou de existir? O tempo da Terra, o tempo que a gente conseguia contar. Agora o tempo de Deus continua, né? Como sempre existiu. Essa simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo o mantém e deixam que se extinga. Basta para mostrar que, do ponto de vista em que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai de uma nuvem no mar e cuja queda é medida. Então imagina que o mar é a eternidade. Ali na nuvem está a criação de um novo mundo, de um novo planeta que é a Terra. Do nascimento da Terra até a sua morte é a queda da gota até o oceano. Depois tudo vira a eternidade de novo. Entendeu agora? Então veja que expressão inteligente, né, dessa escrita que está aqui, porque dessa forma a gente consegue ver que o tempo da Terra foi só o tempo que ela existiu. Depois volta para a eternidade, que é, né, a gota entrando no oceano. O oceano sendo sempre a eternidade. Tantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis. É isso aqui que é interessante, né? Se a gente for observar, cada uma dessas estrelinhas que a gente vê lá fora tem um tempo de contagem e cada planeta que está ali girando em torno dela tem um tempo também. Agora, esse é o tempo particular de cada um. O tempo universal, que é o tempo de Deus, ele sempre existiu e é o tempo eterno. Essa é a mensagem que a gente quer passar aqui. Eu quero deixar vocês muito à vontade, gente. Se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Qualquer necessidade aí que não está entendendo, um exemplo melhor, pode ficar à vontade aí para perguntar. Então, olha lá, tantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis. O que eu quero que fique como mensagem aqui é que aquilo que a gente chama de tempo é o tempo particular do local que a gente habita. E esse tempo, ele varia, inclusive, entre os povos, né, que habitam esse mesmo local. Por exemplo, a contagem do nosso tempo aqui, da nossa era, ela foi dividida entre antes e depois de Cristo, né? E
Tem o tempo, por exemplo, dos orientais, que ele é diferente, né? O calendário lá dos chineses não é o mesmo do calendário cristão que a gente adota. Então, mesmo numa comunidade única como é a Terra, existem vários tempos diversos. É isso que eu queria que ficasse de mensagem. Cada local, cada planeta vai ter um tempo para contar ali a forma como esse tempo passa. Agora, um outro ponto que é interessante para a gente colocar aqui em discussão, que é essa passagem do tempo diferente. A gente percebe o tempo de uma maneira diferente. Quanto mais evoluído nós estivermos, mais rápido o tempo vai passar. Vou dar um exemplo. Vocês já leram o livro Nosso Lar. Ali está descrita, quem não leu o livro, leia, né? E quem não leu também pode ver o filme, né? Está descrito ali a passagem do André Luiz pelo umbral. Então, o André Luiz ele desencarna e ele fica um tempo em sofrimento, e ali o tempo passava muitíssimo devagar. E aí alguém pergunta para ele, ele fala, faz muito, né, tipo assim, muitos séculos que eu estou aqui. E na verdade fazia 8 anos. Porque a percepção de quem está em dor, em sofrimento, é de que aquilo não passa, né? É como se aquilo revisitasse a mente dele o tempo todo e vira um looping contínuo, né? Em que o tempo, é lógico, 8 anos também não foi pouco tempo, mas a percepção dele é diferente. Ele achava que ele estava ali há muitos séculos, né? Então, em um determinado momento, ele, cansado de sofrer, ele pede ajuda, né? Ele faz uma oração sentida e ali é o momento que ele é resgatado. Mas o que eu quero dizer com isso é essa questão da percepção temporal, né? Então, vamos dar um exemplo mais concreto aqui para que não fique dúvidas. Eu falei aqui do filme Interestelar. Então, uma experiência vivida num planeta, né, com a contagem do tempo perto de um objeto massivo é diferente de um planeta que está afastado de um objeto massivo. Ali passou-se 3 horas e quem ficou na nave passou 20. É mais ou menos isso, né? Então, o que eu quero mostrar com isso é que a percepção do tempo também se altera de acordo com o referencial. É 2 dias na praia e 2 dias na UTI. Então, é isso aí, ó. Você vai para a UTI e fica 2 dias, você acha que quantos anos? É mais ou menos isso, né? E na praia é a hora que você vê, você está voltando. Os 2 dias você fala, não é possível que já acabou, né? Não, então, essa percepção eu também tenho, Gilberto. Eu acho até que, não quero dizer que não quero dizer que eu acho que a gente esteja evoluído, mas que o tempo está passando mais rápido, eu acho que está mesmo, né? Eu vi uma fala, eu não sei se ele é um cientista, ele fazendo um comentário sobre a vibração de Hertz que havia a Terra e que também o certo. Que nós éramos assim, nós vibrávamos em 7.3 e a Terra vibrava em 7.3. Nós continuamos vibrando em 7.3 e a Terra hoje vibra em 60 Hz. Ele falou assim, esta a mudança, que para nós parece que o tempo começou a passar rápido. Certo. Porque a Terra está vibrando em Hertz muito mais. A gente não está acompanhando a frequência vibratória do planeta. Entendi. A explicação dele foi essa. Outra explicação que eu já vi para se achar que as coisas passam muito rápido é essa percepção que a gente tem das coisas estarem online, né? Imagina o seguinte, se a gente tivesse vivido lá no século passado, no comecinho, você mandava uma notícia hoje de algo que aconteceu aqui agora por navio, né? O navio saía carregando a sua carta, ele ia atravessar o Atlântico, imagina que ele tinha que chegar na Europa, né? Então daqui um tempo, né? Naquela época variava, né? Podia ser até meses, aí chegava a notícia lá. E hoje? Hoje é instantâneo, né? Se caiu uma bomba lá no Irã agora, a gente fica sabendo, ó, os Estados Unidos atacou o Irã tal hora, tal lugar, a gente já sabe na hora. Então veja que essa velocidade da informação e a quantidade de coisas que chegam para a gente faz com que essa percepção se altere. E não tem jeito de evitar isso, né? Então a gente acha realmente que as coisas estão... Porque antes, uma carta para chegar,
gastava 3 meses, era o acontecimento que ia chegar daqui 3 meses, concorda? A pessoa só ia tomar conhecimento daquilo que estava na carta daqui 3 meses. Agora, quantas cartas chegam por segundo para a gente? Então fica parecendo que está acelerado, né? Que está acontecendo um monte de coisa, mas um monte de coisa que está acontecendo a gente não ficava sabendo antigamente, agora a gente já fica. Então acelerou esse processamento de coisas, né? A gente acha que está acontecendo muito rápido, mas realmente essa percepção do tempo ela acontece. Depois eu até vou ver esse vídeo aí, interessante essa questão da frequência, porque se a gente está fugindo da frequência, o que fazer para voltar para ela, né? Talvez seria desacelerar, né? É um ponto que a gente precisa saber, mas enfim, isso é uma opinião. Então, fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e preenche passivamente com a sua luz imóvel a imensidão dos céus. Então, o que ele está dizendo é assim, fora desses tempos aí, infinitos, né, que existem para cada orbe, para cada local, se a gente tirar tudo isso aí, o que sobra? A eternidade, volta para ela de novo, né? O resto foi tudo tempinho que foi agregando ali de determinados locais. Então, essa visão, né, que Galileu tem para nos passar. Então ali, ó, imensidão sem bordas e eternidade sem limites. Aí volta para aquela frase lá do início. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. Então a gente acaba de ter conhecimento de que o espaço é infinito e o tempo é eterno. E dessa forma, então, conviver com essas novas informações é o desafio que a gente tem. Para a gente não ser tão imediatista, para a gente não apavorar com o vestibular que a gente não passou, né? Falar, e agora? O que eu vou fazer? E descabela, né? E agora? O que vai ser da minha vida? Calma, né? A sua vida vai continuar, querendo ou não. Agora, o que nos amedronta, e isso é uma coisa que faz parte da nossa defesa, do nosso instinto de conservação, é a possibilidade de saber que a gente vai sofrer, né? Ninguém gosta, né? Se você, ao menor, digamos, indício de que haverá sofrimento, a gente já desgosta, já começa a ficar achando ruim, né? Porque você sabe que é algo cujo sabor não é bom, você passar por aquela situação. Mas qual é o objetivo disso, né? Aí é a pergunta que a gente tem que fazer, porque a gente está só naquela gotinha que está descendo para o oceano, né? A gente não vai deixar de existir, né? A gente não vai evaporar como o buraco negro faz, né? A gente vai continuar a nossa caminhada. Aquele sofrimento, aquela dificuldade, ela precisa ser encarada como algo necessário para o nosso aprendizado. E eu estou falando isso aqui, gente, e estou, digamos, vestindo a carapuça primeiro, né? Porque eu tenho muita dificuldade com isso, né? Apesar do esforço que a gente tem para conhecer as coisas, na hora de colocar em prática a gente falha, né? A gente estuda, né, para o vestibular, né, e fala assim, agora eu acho que eu consigo passar, mas no dia da prova você dá um branco, né? Aí não passou. Ou então você vai lá e aquela questão que você achou que você ia dominar, você erra por descuido, você erra por não ter entendido o enunciado, né, a proposta de Deus. Então são inúmeros os pontos que a gente precisa compreender dentro dessa nova perspectiva de que as coisas não terminam e de que o tempo está aí para a gente se refazer, né? O tempo que precisar. Tem até uma frase interessante, né? Está num livro do Humberto de Campos, né? Porque ele fala assim que enquanto o homem usa a violência, né, para resolver os seus problemas, né? Porque no dizer do Haroldo, né, a violência resolve a maioria dos problemas, né? Resolve rápido, mal e por pouco tempo. Então são 3 as características da violência, né, para resolver as coisas, né? Então se tem alguém te aborrecendo, vai lá e mata esse alguém. Resolveu, não resolveu? O cara não vai te aborrecer mais. Você resolveu rápido, mal e por pouco tempo, porque a justiça vai vir atrás de você. Esse indivíduo vai ter que nascer no seu lar para se reconciliar com você. Então, não é a melhor solução para as coisas. Mas o que eu estava dizendo, no dizer do Humberto de Campos, é assim, que a gente usa a violência para resolver as coisas. E Deus usa o tempo. Então, a violência de Deus é o tempo. Você está fazendo coisa errada? Ele vai te dar o tempo que for preciso para você aprender a fazer certo. E qual que é o instrumento dele para te chamar a atenção daquilo que você está fazendo errado? A dor, o sofrimento. Porque você está agindo em desconformidade com as leis dele.
Então veja que essa eternidade que a gente tem, ela podia ser bem mais aproveitada, né? Se a gente tivesse condições de compreender primeiramente os objetivos da existência, a forma de resolver os problemas sem o uso da violência, né? Porque Jesus falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele não falou, bem-aventurados os violentos que resolvem as coisas rapidinho. Desse jeito a gente pode até resolver, mas é mal e por pouco tempo, né? Rápido, mal e por pouco tempo. Por exemplo, então, numa vida igual hoje, uma pessoa, não vou dizer qualquer pessoa, está com a vida certinha, na retidão, não está sofrendo, como tem tanto sofrimento bem se vê. Por que outras, ou seja, isso talvez vai dizer que é porque não fiz coisa certa, né? Então tem que pagar. Mas assim, qual que é a probabilidade de uma outra existência, uma outra reencarnação, um sofrimento grande? Porque se é que nessa vida ele conseguiu levar ela de uma boa sem tanto pecado, sem tanta dificuldade. Não, na verdade. Por que tem que voltar sofrendo então? Na verdade são. Você não vai envolver. Não, aí é o seguinte: são duas coisas que a gente precisa pensar, né? Por exemplo, se você passou por uma vida atual, como você está sugerindo aí, uma vida que não teve tanto problema, foi uma vida mais tranquila, a sua capacidade de suportar problemas estava nesse patamar aí. Então, vamos pegar o vestibular de novo, né? Você prestou um vestibular para um curso mais fácil. Agora, você conseguiria fazer um vestibular de medicina? Talvez não era o momento. Agora, com essa vida que você teve, você se credenciou um pouquinho mais para viver uma experiência um pouco mais difícil. Então, agora talvez você possa, né, passar por um vestibular mais difícil. Então, o que tem lá no Evangelho? Tem lá, quando a gente vai estudar sobre a paciência, está escrito assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O que está dizendo com isso? Não é todo mundo que pode sofrer, que tem condições de sofrer. Às vezes, se viesse um sofrimento um pouco maior para você numa existência como a que você está citando agora, você queria pôr fim à sua vida, queria sair pela tangente, né, que ia às vezes prejudicar mais do que ajudar. À medida que você consegue, né, um pouquinho mais de grau, de condições de passar por essa situação, talvez seja o momento. Aí você fala assim, mas por que tem que sofrer? São dois os motivos, né? O primeiro deles, expiação, e o segundo deles, prova. Então, o sofrimento por provas é aquele sofrimento que você se credencia, do tipo assim, vou te dar um exemplo. Você está lá no mundo espiritual tranquilão, vivenciando as experiências que aquele ambiente favorável te condiciona, aí você fala assim, eu aprendi que realmente tem que perdoar, né? As pessoas merecem o nosso perdão e eu já sou capaz de perdoar. Aí eles vão lá, abrem uma tela assim e mostram o que aconteceu numa vida anterior. Fala assim, você vê, vem cá então, olha o que você fez para esse fulano aqui, agora olha o que ele retornou para você. Aí você começa a ficar com raiva, né? Porque você já entendeu o que ele te fez. Agora vai lá, ele vai nascer seu filho e vocês vão se reconciliar. Aí é o momento da prova. E tem jeito de não ser por sofrimento. Vai vir uma pessoa para o seu lar, alguém que foi um desafeto seu, alguém que você fez mal para ele e ele fez mal para vocês se reconciliarem. De que forma que vai ser feito isso? Entendeu que vai ter um sofrimento aí, se a gente não tiver em condições? Esse é o da prova. Agora existe o da expiação, que é aquele em que você provocou um mal para outro. E lá no livro Céu e Inferno, vocês estão estudando aí com Eurípides, tem lá o Código Penal da Vida Futura. E aí é um capítulo, né, com 33 artigos ali, bem colocados, e o 33º é aquele que resume os anteriores. Mas um desses aí, acho que é o 16º, vai dizer assim, que para toda situação infeliz que você praticou, tem que ter 3 coisas para repor o equilíbrio na lei de Deus. Você tem que se arrepender, é a primeira delas. Você tem que expiar, ou seja, você tem que passar por aquela situação que você fez o outro passar, para você ver que não é fácil, então quase sempre vai ser um sofrimento, vai ser uma dor. E por último, você tem que reparar. O que é reparar? Você tem que devolver o mal que você fez com o bem. Então, se você desencaminhou uma pessoa numa vida anterior,
Você vai receber essa pessoa e você vai ter que encaminhar ela. Enquanto você não encaminhar, você não reparou. Isso é feito de que forma? Tem jeito de fazer isso deitado na rede? Vai ser uma situação que vai ter dor, vai ter sofrimento. Então são duas as hipóteses. E aí você vai falar assim, mas então você falou de prova e expiação e a missão? A missão é só para espírito que aí já está numa condição muito melhor. Que é aquele que vai vir numa situação difícil. Por exemplo, você conhece algum missionário que não sofreu? Que não sofreu? Vamos pensar assim, o Chico não merecia mais, né, passar pelo que ele passou. Ele deixou de passar? A madrasta espetava o garfo na barriga dele, né? Ele passou por inúmeras situações em que ele foi desacreditado daquilo que ele falava. Então foi colocado à prova a ética dele, a condição que ele estava informando ali. Imagina que dor e que sofrimento que não foi isso. Agora a pessoa deixou de fazer o que ele veio fazer? Então o missionário é esse, que não recua. Ele encontra uma barreira, encontra uma dificuldade, mas ele não recua. O Chico deixou de fazer o que ele veio fazer? Apesar de todas as dificuldades dele, a missão dele foi levada adiante, assim como foi Madre Teresa de Calcutá, como foi Irmã Dulce e tantos outros, né? Estou citando alguns aqui de cabeça, mas enfim, Francisco de Assis. Vocês já leram o livro Francisco de Assis? É um livro escrito por Miramês. Quem não leu, gente, leia, vocês vão entender a grandeza desse espírito. Considerado o Cristo da Idade Média, né? Tal a similaridade do pensamento dele com Cristo, né? Durante a Idade Média. Então, mostrando com isso que a dor e o sofrimento ela não vai deixar de existir, não porque a gente precise dela para evoluir, mas é um condicionamento que a gente tem. Aí você vai pensar assim, é lógico que a vida do Chico não foi fácil, né? Ele conviveu com dor, com aflição. Ele tinha o problema de saúde dele, tinha a catarata, tinha a dor na vista, que ele fazia as psicografias com muita dor, né, com muita dificuldade, e não deixou de fazer. Mas nesse caso aí, né, a gente pode dizer que ele passou pela dor sofrendo ou com resignação? Aí a diferença. Uma coisa é você vivenciar a dor vai te visitar, isso a gente não tem como escapar. Agora, você vai vivenciá-la de que forma? Se for blasfemando, achando ruim a vida, criticando Deus, você vai vivenciar isso tudo com sofrimento. E mais do que isso, ao não aceitar essa sua condição, você vai ter que vivenciar de novo. Você vai ter que voltar, porque o vestibular não foi vencido, né? É como se você tivesse uma prova para fazer, e ao abrir a prova você fala, não, mas eu não vou fazer isso aqui não, olha o que veio aqui, eu não estudei para isso aqui, por que vocês trouxeram essa questão? Reclamou, a prova passou, você não fez a prova. Então vai ter que fazer de novo. Então essa questão, Gilberto, é uma questão, assim, que eu não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas o fato é que as dores vão continuar nos visitando, nós é que vamos conviver de forma diferente com ela. Se eu posso te responder como é que isso vai acontecer, é dessa forma. Então, por isso que a frase, a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos, faz sentido, a partir desse ponto de vista. Porque aquele que já evoluiu, ele já pode passar pela dor, e já pode vencer essa etapa, né, sem sofrimento, sem blasfemar, sem se impor, né, contra a justiça de Deus. Eu sei que não é fácil, né, porque a gente, como eu falei aqui, se a gente puder viver na tranquilidade, quem é que não quer? Entre viver com problemas inúmeros para resolver e sem problemas, o que a gente quer? Agora, se for também para a gente viver uma vida que não nos tirou do lugar, porque foi muito tranquila, muito pacífica, você fez tudo que você queria, nenhum aborrecimento, nenhuma contrariedade te trouxe, você vai sair dela como você entrou, né? Ou seja, sem muita evolução. E muitos vão se dar conta disso quando chegarem do lado de lá, porque é aquilo que Jesus fala, né? Que os tesouros do céu estão reservados, né, àqueles que não receberam os tesouros aqui. Agora, os que viveram com os tesouros daqui não tem nada para receber de lá, né? Uma dificuldade a mais para a gente enfrentar. Tá faltando 1 minuto só, eu não vou passar para frente aqui para não ficar parado sem terminar. Mas como
Como então, ponto de encerramento nosso aqui, a gente precisa compreender essas duas verdades universais que nos chegam agora. A de que o espaço é infinito e de que o tempo é eterno, de forma que, se a gente conseguir assimilar isso, preocupação nenhuma vai nos atingir. Porque ficar sem espaço é triste, né? Você fala assim, eu não tenho nenhum lugar para morar e tal. E Jesus teve? Quando ele esteve aqui, ele conviveu bem com isso. E se a gente pensar assim, mas sempre vai ter um lugar para mim, né? Mesmo que esse mundo se extinga, eu vou ser levado para um lugar, que é um lugar que está reservado para cada um de nós. Então, sem lugar ninguém fica, né? Sem espaço ninguém fica. E tempo para fazer as coisas é o que mais a gente tem, né? Aquela desculpa de que não tem tempo, não posso fazer. Pensa direitinho, né? Às vezes a gente elege as coisas erradas e utiliza o nosso tempo de forma errada. Se a gente eleger a coisa certa, o tempo vai estar à nossa disposição. Gente, mais alguma questão aí? Qualquer dúvida, pode falar. Se não tiver, nós passamos 1 minuto do tempo. E mais uma vez eu agradeço, né, pela paciência aí, pela companhia. E a gente dá sequência, né, na nossa próxima oportunidade aí. Que Deus esteja conosco, que assim seja.